nosso encontro de hoje, trataremos aqui da continuação do encontro anterior, falando um pouco sobre os valores conservadores, sua definição, o que são e como nós percebemos isso hoje em dia no Brasil. Os valores são um conjunto de crenças e princípios desenvolvido por uma sociedade. Esses valores, quando desenvolvidos por cada um dos membros de uma sociedade, formam uma cultura daquela sociedade que a identifica. É, portanto, de um modo geral, um processo de identidade cultural que aquela sociedade, ou como ela se apresenta. Ela pode desenvolver alguns dos seguintes valores. Respeito. A sociedade é uma sociedade respeitosa, trabalha de forma a respeitar a diversidade, as diferenças de crença, diferenças sociais, todas as diferenças. Excelência. Aqui está ligado à questão que falaremos no próximo encontro sobre a excelência na aplicação dos parcos recursos arrecadados de sua população. Integridade é, portanto, uma sociedade que não se divide de forma a prejudicar a sua identidade, sua cultura. E sustentabilidade, porque não adianta nada, como fazem aí os socialistas, comunistas. Um exemplo bom é aqui a política da cidadania, que criaram uma maluquice e começaram a desenvolver isso como se fosse uma coisa da cultura da nossa sociedade. Deu no que deu, né? Tá dando aí. Mas esse conjunto falado, né, não é um conjunto individual, é geral, é daquela sociedade, como ela se organizou, como ela se vê, né? Mas para nós termos uma sociedade realmente de acordo com nossa cultura, nós temos que desenvolver a cultura ou preservar a cultura que nós herdamos dos nossos antepassados e melhorá-la. E como é que a gente faz isso? Desenvolvendo cada conservador, cada conservadora, os seus valores éticos e morais. Se todos fizerem isso individualmente, a somatória de todos esses valores darão a conformidade, a conformação, a construção da cultura daquela sociedade. E são valores que cada um de nós tem condição de fazer. Podemos fazer isso. Não é fácil. Nós temos que mudar a nós mesmos para, enfim, termos uma sociedade à altura daqueles nossos sonhos, nossas expectativas. São valores como valores pessoais, humanos, familiares, sociais, profissionais, morais, éticos, religiosos, né? Intelectuais, estéticos, né? Estética, sim, porque a beleza faz bem, né? E há beleza em tudo, acredito. Há beleza em todos os lugares, até nas coisas feias, tá? Afetivos, físicos, econômicos e espirituais. Nesse conjunto de valores gerais, nós podemos desenvolver e fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade onde as pessoas consigam viver bem e melhor e em paz uns com os outros. O que aconteceu no Brasil quando da Lava Jato foi exatamente isso. Aquela operação Lava Jato entrou em sintonia com esses valores. A sociedade percebeu-se
na Lava Jato, viu-se na Lava Jato, porque aquilo era o anseio da sociedade. A sociedade almejou aquilo, porque aquilo tem tudo a ver com essa cultura brasileira conservadora. Então, a população abraçou a Lava Jato. Mas isso para alguns grupos não era bom. Não foi bom. São pessoas degeneradas que não conseguem perceber isso na sociedade e nem conseguem desenvolver isso. Pelo contrário, quanto pior, melhor para essas pessoas. Porque os mesmos que tentaram acabar, e acabaram, digo-se de verdade, isso está morta, a Lava Jato, são os mesmos que a Lava Jato investigava. O Congresso Nacional, as duas casas, os governadores, os prefeitos e os políticos, de modo geral, estavam comprometidos com as investigações, e não com as investigações, nas investigações da Lava Jato. Então se juntaram e trabalharam para acabar com a Lava Jato. Só que não foi atingido a Lava Jato, foi atingido esses valores que a sociedade identificou, viu na Lava Jato. É impessoal, são os valores que a Lava Jato recuperou, deu a autoestima para o povo brasileiro. Isso não é bom para a classe política. Essa classe política atual do Brasil é desrespeitosa. Ela não tem nenhum compromisso com a cultura brasileira, com os brasileiros, com os conservadores. Há uma crise profunda de representação. Os que estão eleitos aí até usaram o conservadorismo através de bordões que não representam de maneira nenhuma esses valores que acabo de falar. Eles criam bordões na época apropriada, no tempo certo, através de empresas de marketing político, marketing eleitoral. Eles criam bordões que sequestram a intenção do voto e da escolha do povo brasileiro. A nossa maior reforma é a reforma moral. Nós temos como conservadores espalhar por aí esses valores, cobrar esses valores e na época eleitoral escolher aqueles que os representam, aqueles que estejam comprometidos com eles. E aí nós vamos fazer com que esse país faça uma reforma, ou seja, voltar à forma anterior, voltar ao que era, voltar ao que é necessário fazer, voltar ao Estado brasileiro para o povo brasileiro. O Estado brasileiro é de uma minoria, está na mão de alguns políticos que já sequestraram através de uma rede muito grande de interesses espúrios, que sequestraram completamente o Estado brasileiro. Nós temos que fazer com que a nossa sociedade volte aos seus valores. E para isso, cada um de nós, conservadores e conservadoras, nós precisamos levar esse entendimento para toda a sociedade. Só através desse comportamento nós poderemos mudar o Brasil, entregar para a geração que vai nos suceder algo que nós herdamos do nosso passado. Essa transitoriedade de valores no tempo da cultura, da civilização e dos valores culturais, morais de uma sociedade, pelo tempo nós damos o nome de conservadorismo. Mas se nós não agirmos agora, nós estaremos comprometendo toda uma geração que está chegando agora. Nós estamos tentando lutar pelo que nós já tínhamos. Estamos perdendo que a nossa fé no Brasil. E se duvidarem, vão nos roubar a fé em Deus. No próximo encontro aqui, nós falaremos sobre as políticas públicas presentes no orçamento.
como criá-las, como desenvolvê-las e como executá-las. O que é um orçamento conservador? Um orçamento que visa atender os interesses reais de uma população, de um Estado mais profundo, com as suas enormes diferenças e carências, que visa preservar a cultura e a civilização de um Estado e de um povo.